Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um importante vídeo porque nós vamos falar das eleições do presente ano 2022. Quero começar sublinhando a importância de todos os companheiros de irem até as urnas e registrarem lá o seu voto. Por que a importância disso? Ora, apesar de todas essas histórias a respeito de fraudes, etc., o melhor meio de compreender depois do processo se houve equívocos ou não é tendo participado dele. Então, é preciso ir. Em segundo lugar, há uma coisa importantíssima. Como dizia Plínio Salgado, a arma do integralista é o título de eleitor. Nós não podemos cair esse equívoco de pensar que porque o sistema nós não concordamos com ele, nós não devemos participar, porque isso nos transforma numa organização fora da realidade. Nós nos tornamos um clube de retórica, incapaz de pôr a mão na massa quando é preciso. Basicamente, ignorar as coisas como elas se apresentam, os desafios que se apresentam e na forma como se apresentam, ser incapaz de levar a luz da nossa doutrina a qualquer circunstância, em qualquer lugar. Né? Afinal de contas, se o médico, enquanto não tem a fórmula pronta do remédio, não cuidar ali da ferida e o paciente acabar morrendo, a quem ele vai ministrar o remédio depois? Nós sabemos que a democracia orgânica, a democracia integral é o remédio. Nós temos a fórmula, mas nós precisamos que o paciente esteja vivo para que ela seja aplicada. E nesse momento histórico, nós sabemos que precisamos ir e cuidar um pouco da ferida. E o que é este cuidado? Colocar nossos tijolos ali, colocar pessoas de caráter, com grandeza, para que elas exerçam bons mandatos e mantenham o Brasil o mais longe possível de vários malefícios que podem ser impedidos a partir do Congresso Nacional, da Presidência da República, etc. Né? Então eu quero começar esse vídeo aqui falando a respeito de uma figura muito interessante que ganhou os corações de muita gente aí no último debate, que é o senhor Padre Kelmon. Né? O senhor Padre Kelmon foi muito bem no último debate, principalmente ali aquela feminista, quando mostrou que ela traía simultaneamente tanto as feministas quanto a sua fé católica, né? Mostrando aí a sempre incongruência da esquerda, a bipolaridade da esquerda. Bipolaridade que, de modo maciço, a esquerda usa para criar confusão dentro da população e impedi-la de pensar, como nós veremos. Né? Bom, o Padre Kelmon veio ao pleito eleitoral. E depois que o pleito passou e viu-se que ele é um sujeito combativo, sabe do que está falando, né? Ele acabou levantando os ódios da esquerda. E a esquerda foi atrás de fazer o que sabe fazer de melhor, que é detratar as pessoas, né? Assassinar reputações. Como se não bastasse o establishment que ela mantém ainda no poder e que tudo faz para impedir, censurar e destruir a opinião de todos quanto pensam diferente deles, nessa implantação soft, de uma ditadura soft, presidida aí por uma espécie de jurisdicracia que vem ganhando terreno no Brasil e prejudicando grandemente a já falha e fraca democracia brasileira, que basicamente mais parece ajudar os comunistas do que qualquer outra coisa. Né? Mas vejam que interessante, lá vai a esquerda em busca das suas acusações contra o Padre Kelmon. A primeira que ela encontra é que ele seria um falso padre. Né? E essa é muito interessante, porque o que nós vemos é que em todo mundo a esquerda ela violentamente torpedeia os valores morais das sociedades e acusam a igreja, principalmente, qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer fé, afinal nós estamos falando da fé ateísta, que é um tipo de fé, né, no ateísmo, que quer se propor a religião universal, né, e deseja esvaziar a todas as outras fés, destruir todas as outras fés, né, seja a islâmica, a judaica, seja qualquer fé, de modo geral. São inimigos de todas as religiões. Né? Mas é muito engraçado como eles operam. Vejam só. Para eles, a religião
é o grande, é o ópio do povo. Né? O baluarte que ostenta a superestrutura dos valores que impedem o proletário de se rebelar contra os seus opressores, blá blá blá. Todos nós conhecemos essa teoria ridícula e estapafúrdia. Todos nós conhecemos. Mas é engraçado porque, como isso se aplica na prática, vejam o que fizeram, por exemplo, com o jogador de golfe Tiger Woods, né, muito querido nos Estados Unidos, um sujeito que estampa aí qualquer campanha publicitária, mas pegaram ele traindo a esposa. Eu estou falando que isso é uma atitude louvável, claro que não é louvável, é uma falta de virtude, etc. Mas vejam que interessante o que fizeram com o Tiger Woods. Aquele mesmo mainstream que ridiculariza os valores, que prega a sodomia, a poligamia, o amor livre, a maconhada, o caramba, esse mesmo establishment, mainstream, pega o caso do Tiger Woods, a figura amada, e para assassinar sua reputação, né, tendo em vista que ele era um sujeito tido como conservador, ilusoriamente, né, mas tido, o que eles fazem? Pegam os valores e os reafirmam para que as pessoas se indignem contra a pessoa-alvo. Olha que interessante. A esquerda julga com os valores que ela condena aqueles que ela quer destruir. É mais ou menos a tática do demônio, né? Que ele fala, vá a pé que não há problema, isso é um pecadinho, Deus não está nem aí para isso. Depois que você peca, rapaz, Deus nunca vai te perdoar. Olha o que você fez, seu cretino. Então é a tática demoníaca da esquerda para causar confusão, controle, de impedir que as pessoas consigam se localizar. Ao mesmo tempo que ela condena os valores, ela instrumentaliza esses próprios valores contra as pessoas. Né? Ao mesmo tempo que ela prega que você tenha uma vida de sexo livre, se você for considerado adversário dela em algum momento, ela vai te expor se você tiver esse tipo de vida. Né? E vai te expor a partir de quê? A partir dos valores que ela condena. Né? Então, vejam como nós estamos vivendo um período complicadíssimo. Eu trago essa estratégia para vocês, que é uma estratégia já conhecida de todos esses que gostam de estudar esses programas de engenharia social que as fundações Ford, Rockefeller há muitos anos fazem, porque contra o Padre Kelmo fizeram um esquema que eu achei bem interessante, para dizer o mínimo. Eles foram consultar como se o Padre Kelmo escondesse das pessoas que ele é da denominação católico assírio Malankara, desta denominação, como se ele escondesse isso das pessoas. Foram e perguntaram à autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana, que eles tanto condenam, que eles tanto batem, que eles tanto que eles têm ojeriza dela, transformaram ela na autoridade para desautorizar ou caluniar o Padre Kelmo. A igreja tem culpa? Não, porque a igreja só disse uma coisa que é exata. Padre Kelmo não faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Perguntaram então para a igreja antioquena, se eu não estou enganado, Padre Kelmo faz parte da sua igreja? Eles disseram não, porque ele não faz. Ele faz parte da igreja Ciro Malankara, como ele sempre falou, mas desta igreja parece. Eles não foram perguntar. Que coisa interessante, não é? Usando a própria igreja como uma arma para caluniar, bater. Né? Essa igreja que eles abominam, mas o tal do Lancelotti, Júlio Lancelotti, aquele traidor de todos os valores cristãos, de tudo que significa ser cristão, ser igreja, esse para eles é bom. Então, é sinceramente uma coisa absurda. Mas essa dicotomia não se repete só aí. Veja o que fizeram, olha o grau de cretinice. Acusaram o Padre Kelmo de ter recebido auxílio do governo. Meus amigos, os defensores assíduos do auxílio defendem-no, esta esquerda, defendem o auxílio só quando ele tem também um caráter de aprisionar o pobre numa condição vassala. Quando vem o auxílio que tira o pobre dessa condição, que aumenta quando o pobre arruma emprego, isso não é bom. E este pobre não pode, em hipótese nenhuma, ser candidato à presidência da República. Né? Porque eu estou vindo em auxílio, em socorro, digamos assim, não é socorro porque
Padre Kelmo jamais me pediria para vir em seu socorro, evidente. Não, ele nem sabe que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Mas o fato é o seguinte, o Nando Moura, por exemplo, ele fez um vídeo, eu não conheço pouquíssimo do Nando Moura, mas não tenho razões para pensar mal dele, apenas que ele fez isso equivocadamente, bem equivocadamente. Ele disse que o Padre Kelmo é um fake. Ele foi criado para digamos assim, cooptar bandeiras caras às pessoas e traí-las, como o aborto. E não é verdade, senhor Nando Moura. Não é verdade. E eu acho, por coisas que já vi de você em outras vezes, que você é um sujeito que se abre para a verdade quando esta verdade vem à tona. E eu, pessoalmente, quando ingressei, eu estou com 31 anos, quando ingressei na Frente Integralista Brasileira, com os meus 13 anos, 14 anos, por aí, este Padre Kelmo já era sujeito conhecido da bandeira pró-vida, um grande militante das causas sociais no Brasil inteiro. E em 2010, junto com o bispo chamado de Leão de Guarulhos, Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, né, ele fez uma verdadeira cruzada contra o aborto no Brasil. Reconhecidamente uma cruzada. Não há, sem que incorra em calúnia, nenhum batalhador pela vida no Brasil que possa dizer que não conhecia o Padre Kelmo antes das eleições, antes do debate presidencial. Tá certo? O homem sempre esteve à frente de uma luta voraz pela vida humana. Mas, como ele faz parte daquelas pessoas humildes e pobres, que sim, recebeu auxílio do governo, mas ele, como faz parte daquela minoria que não se escraviza à condição da pobreza, não é uma pobreza militante, é uma pobreza militante. Ele é humilde porque quer sê-lo, por causa do seu voto, por causa dos seus votos. Mas ele saiu, se candidatou à presidência, a esquerda indignou-se. Como alguém que recebia auxílio, que nós auxiliamos justamente para ficar ali escravizado debaixo do auxílio, é candidato à presidência? Não pode, isso está muito errado. E, pasmem, para choque da esquerda, militantes descobriram que o Padre Kelmo, meu Deus do céu, foi filiado ao PT. Ah, escândalo. Escândalo. Mas acontece o seguinte, eu tenho conhecimento dessa informação de que o Padre Kelmo era filiado ao PT, desde que o conheci aí nesses vários eventos e interconexões de atividades que durante a vida frequentei. E eu sabia dessa informação, ele nunca escondeu, como também nunca escondeu que era da igreja Ciro Malankar, quando foi para ela, quando foi para essa igreja, porque toda a formação dele intelectual foi na Igreja Católica Apostólica Romana, aqui, acolá, no seminário e tudo mais, enfim. O que importa é que ele simplesmente aterroriza aí os comunistas. Então os comunistas ficaram abismados com o fato do Padre Kelmo ter sido do PT. Quando o Padre Kelmo ingressou na igreja, lá atrás, na Bahia, ele ingressou por um viés da teologia da libertação. Que bom, e como Deus é grande, né? Que ele tenha não só abandonado a teologia da libertação porque alçou a verdade, como tenha participado do PT, visto como é, e pôde abandonar esta facção que ordinária sacrificou o nosso Brasil tanto. Não é verdade? Porque, vejam só, ter sido do PT não é nenhum demérito. Demérito é continuar sendo. Ter votado no PT não é nenhum demérito. Demérito é votar de novo. Porque nós vivemos na temporalidade, e exceto pelos santos místicos que podem prever o futuro, né? Nós que podem antever o futuro, não é prever, né? Podem antever o futuro, nós não podemos antever o futuro. Então, eu não condeno ninguém que tenha votado no Lula a primeira vez, ou até na segunda, né? Porque graças às reformas do FHC, ele ficou aparentemente, como ele não mudou a estrutura, ele conseguiu gozar dos méritos daquela reforma.
Então, votou muitas pessoas que não entendem as razões de como as coisas se dão, votaram no PT novamente. Agora, depois que este processo de gênese se completa, nós vemos que isto nem sequer deveria ser chamado de um partido, né, que instrumentalizou a nação. É intimamente responsável pela juristocracia que está se impondo essa ditadura soft, né, que tudo faz para beneficiar este que é um dos maiores servidores do globalismo. Vejam, tudo o que os globalistas mandaram o Brasil fazer durante o tempo do PT, eles fizeram, tá certo? Este que é um partido que defende todas as ideias necessárias para transformar o Brasil numa porcaria de país, como é esses outros paizinhos que foram transformados em ditadurecas comunistas ao nosso redor. Esta porcaria deste partido não merece mais nenhum voto. Esse partido, aqueles que hoje votam nele, incorrem em cumplicidade. Cumplicidade. Não há motivo intelectual ou moral para se incorrer, para se votar neste partido. Não há o que nós possamos argumentar nesse sentido sem cairmos num erro. Tá? E isso é uma coisa das mais importantes que eu tenho a dizer a você. Se você, então, tem interesse em votar no Padre Kelmo, é um voto assertivo, porque é um batalhador bastante antigo, né, que tem todo um mérito de ação comprovado. Tá? Agora, os outros candidatos, nem se fala. Todos são terríveis, né? E se houver segundo turno, nós vamos voltar aqui nos posicionar, mas nesse turno é necessário que você vote bem. Nesse primeiro turno é necessário que você vote bem, principalmente que você se prepare para dar base ao governo futuro, para as realizações que são importantes. E a Frente Integralista Brasileira, então, preparou uma recomendação de voto que eu vou ler aqui para vocês. E vou ler aqui para vocês, está no nosso site, eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Vamos lá. No Acre para senador, vote na Márcia Bittar, cujo número é 222. No Ceará, deputado federal, João Neto do Cartório, 7089. Ainda no Ceará, para deputado estadual, Jorge Pinheiro, 45000. No Distrito Federal, deputado federal, ninguém menos do que esse homem excepcional, que tem todo o meu carinho, minha admiração, o professor Paulo Fernando, número 1000. É fácil de lembrar. 1000. Fácil de lembrar. Paulo Fernando. Um homem de vida sacrificada pelo bem do Brasil. Um homem cuja vitória honrará todos os brasileiros. Um homem de fé verdadeira que eu comprovo. Porque quando eu ingressei ainda pliniano no movimento, esse senhor já era batalhador antigo, amigo pessoal do Dr. Enéas Carneiro, com quem ele trabalhou muito tempo. E uma alegria imensa será para mim ver a sua vitória, mas maior ainda a do Brasil, tendo você como um representante. Tá? Um homem de qualidades que, se todos pudessem vê-lo na intimidade com que eu pude vir, certamente a vitória já seria sua há muito tempo. No Distrito Federal para senador, ninguém menos que a Damares, número 100. Tá? Em Minas Gerais para deputado estadual, VV, o número 11070. Tá? 11070. Em Pernambuco para deputado federal, Major Tarcísio, 1938. Ainda em Pernambuco, para deputado estadual, Joel da Harpa, 22300. No Rio de Janeiro, para deputado federal, Dr. Elimar, 1056. E em São Paulo, também sem nenhuma dúvida, Cris Brasil, 1444. Tá? Então, em São Paulo, não tenha dúvidas, 1444. Quem não entender por que o voto na Cris Brasil, vai ler no site dela lá os livros, excelente conteúdo que ela recentemente colocou lá e que dá um panorama bastante bom de como ela observa as coisas. Tá? Todas as pessoas experimentadas aqui
em especial conheço algumas delas, sei que a luta delas é autêntica, não recomendaria a ninguém que estivesse, com quem eu me mancharia minha consciência pela indicação de voto, tá ok? Em todos os demais casos, inclusive para presidente da República, recomendamos o voto na legenda do PTB 14, tendo como base o compromisso assumido pelo partido com as pautas essenciais do nacionalismo cristão, dos quais somos representantes como movimento suprapartidário e consagrado nos seus últimos estatutos. Muito bem, então, senhores, claro, você pode ver lá um cara do PTB que não é bom, porque existe o jogo partidário, um artista, por exemplo, não vote nele, procure outro da legenda, etc. Agora, quero dizer para você que nas próximas eleições, então, não perca tempo, vote, faça a sua parte. Não me venha com estratagemas do tipo esses estupros, né? Eu não vou votar porque eu não sei se ele é comprometido de verdade com Deus, pátria e família. Você não sabe nem se o teu irmão, se o teu vizinho é comprometido de verdade com esse tema. Mas pelo menos esses caras que se comprometeram com essas bandeiras podem ser cobrados depois, certo? Isso é uma coisa fundamental. Aqui, esse Padre Kelman não é da minha religião, não é da minha denominação. Você não percebeu o engodo, meu filho? A esquerda, que sempre quis destruir, que sempre quis e quer destruir a religião, está querendo criar uma briga religiosa aqui, tá certo? Você, como assim? Veja, você não vota então em Padre Kelman porque ele não é padre católico apostólico romano. Mas na última eleição tu votou em quem? Ele era católico? Apostólico romano? Ou era evangélico? Ou era comunista? Lula, por exemplo. Então, isto é um absurdo, uma absurdidade, é um devaneio. Todas as pessoas, independente da sua religião, têm o direito de galgar os cargos eletivos da nação. Neste caso específico do Padre Kelman, todos nós que ainda fazemos de Deus fundamento da sociedade, temos que ver nele que está lá, que tem toda esta bagagem da doutrina social católica, da doutrina social cristã, nós devemos ver nele um representante dos melhores. Né? Porque nós sabemos que, independente da religião que você professe, é só o cristianismo que permite uma pluralidade, uma coexistência plural de várias religiões, né, em igualdade de direitos e deveres dentro de uma mesma nação. Então interessa a todos, ao muçulmano, ao judeu, ao evangélico, ao católico romano, ao ortodoxo, que uma pessoa com visão de doutrina social cristã chegue ao poder da República. Você é integralista, menos ainda poderia ter dúvida sobre isso, porque nós formamos uma frente ampla espiritualista, que significa que aceitamos pessoas de todas as religiões. Dentro do integralismo, independente da sua religião, você pode galgar todas as ordens, a ordem hierárquica, com seus direitos e deveres assegurados e por seus méritos única e exclusivamente. Né? Nós nem sequer debatemos isso dentro do âmbito do movimento. Então, isto é uma verdadeira falácia. Se Padre Kelman não estivesse lá, suponhamos, estaria o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson é evangélico. Ele mereceria o nosso voto por proximidade, similaridade com a nossa doutrina e pelas âncoras que o prendem dentro de uma certa gama de valores que nos fazem poder esperar dele uma postura no futuro. E nós temos que cuidar da sociedade dos homens, que é a nossa estalagem no caminho para o céu, para a vida eterna. Não podemos deixar isso aqui perverter quando e naquilo em que podemos impedir. Então ele seria o mais próximo, o nosso voto seria nele? Ou votaríamos no comunista, no ateu? Só porque o ateu faz ali o sinal da cruz meio ao contrário. Em quem você votou na última eleição? Não é isto que está em pauta. Qual era a religião de quem você votou para presidente na última eleição? Ou qual não era religião nenhuma? A da pessoa que você votou na última eleição. Isto não é o que está em pauta. O que está em pauta é as âncoras dos valores, é a capacidade de conhecer e executar a tríade de Deus, pátria e família. Né? E isso Kelman tem de sobra. E nós temos que ter esta visão muito clara. Ele não está candidato a Papa. Ele está candidato a presidente da República. Tá certo? Então, combatente antigo, atestado,
podem confiar que o voto nele é seguro, ele continuará lutando, independente da vitória ou não, nesta eleição, porque é um batalhador antiguíssimo, né? E vamos em frente, meus amigos, vamos em frente porque esse é um momento especial do nosso país que determinará os próximos anos. Né? Se houver segundo turno, vamos vir aqui nos posicionar para auxiliar no voto, mas com certeza nesse primeiro, nessa eleição agora do dia 2, primeiro dia, nós vamos fazer desta maneira. Voto nesses que a Frente Integralista Brasileira recomenda, né? Vote nesse, faça a sua colinha, indique para os seus amigos, amigas, tá certo? Que estão indecisos, porque vocês são batalhadores, vocês são vocacionados para a vida sociopolítica da nação. O paciente está aí, um dia nós iremos dar o remédio correto, o remédio que finalmente resolverá o problema. Mas nesse momento histórico nós não podemos deixar o paciente morrer. E nós estamos entre manter o paciente vivo e deixá-lo morrer. Então nós não vamos deixar o paciente morrer. Vamos pôr a mão na massa, com dedicação, afinco. Confie nessas indicações de voto da Frente Integralista Brasileira. Confio também que vocês farão um bom trabalho de militância virtual e até física para estas pessoas, porque é um exercício importante, né, que nós não podemos nos faltar por qualquer desculpa esfarrapada. Tá, ok? É muito fácil ficar montando um Brasil perfeito nos nossos que emerge daquele nossos livros, etc., coisa muito bonita. Mas, como dizia o chefe, se você não é capaz de sonhar e realizar, nasceste inútil. Então nós não podemos evitar a realização. O Brasil precisa agora, nessas circunstâncias e nesse momento. E nós vamos pôr nossa mão na massa, como sempre o fizemos. Porque depois, nós não sabemos qual é a luta que vai vir. Estaremos lá também. Estaremos lá também. Nunca passamos a mão na cabeça de ninguém, nosso site está aí para comprovar. Né? Nós sempre estivemos prontos a lutar por aqueles que, pelo bem do Brasil, estão comprometidos com boas pautas. E como o chefe fez mais de uma vez, não nos custa nada vender ali, dar, melhor dizendo, um punhadinho de ideias para quem pede, dar a nossa contribuição para quem precisa. Esse sistema é falho, sabemos, mas mais falhos seremos nós se nos furtarmos vulgarmente, ridiculamente, do dever que nós temos de participar de todos os momentos da vida nacional. Eu espero e sei que integralistas verdadeiros não cometerão nenhum tipo de equívoco com relação a isso. Vamos todos, no dia 2, cumprir o nosso dever. E depois da eleição, continuar cumprindo o nosso dever, que é construir o Brasil integral. Não importa por que meios e por que formas, desde que elas sejam diante de Deus legítimas e virtuosas. Estamos juntos, pelo bem do Brasil. Anauê.